A aula de hoje é sobre o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio é um ciclo biogeoquímico que garante a movimentação do oxigênio pelo meio ambiente, né? Ou seja, ali no local onde estão os seres vivos. O ciclo do oxigênio ele é muito importante para os seres vivos, porque ele faz parte de vários processos essenciais, como a respiração celular, como a formação da camada de ozônio e a combustão. Então, são processos importantes e vitais até para a manutenção deste composto, né, na atmosfera. E este ciclo ele vai garantir, é o que eu tinha falado anteriormente, né, a ciclagem deste elemento, ou seja, vai permitir que ele seja usado pelos seres vivos, assim também como ele seja novamente disponibilizado no meio. Então, este ciclo ele vai garantir o uso e também disponibilizar ele novamente para o uso, né, dos seres vivos, tá certo? Então, este gás ele é o segundo mais abundante na atmosfera. A gente viu que quando a gente estava estudando o assunto sobre a composição do ar, a gente viu que o nitrogênio ele era, né, o composto mais abundante. O segundo ficou com o oxigênio, possuindo 21% de toda a totalidade, né, da nossa atmosfera, tá certo? Além dele aparecer na sua forma molecular. Como assim sua forma molecular? A fórmula molecular do oxigênio a gente chama de O2, tá? Quando eu falo O2, eu estou me referindo a oxigênio. Ele também pode aparecer, né, na atmosfera em outros compostos, de outra forma, como a gente vai ver, né, no gás carbônico, que é soltado na respiração, que nesse caso é o CO2, na forma de ozônio, O2, ou dióxido de nitrogênio, NO2. Então, quando a gente vê esse Ozinho aí na fórmula, a gente entende que ele é o oxigênio, ok? Então, novamente, além da forma molecular, a gente pode encontrar ele em quais formas? Gás carbônico, CO2, ou ozônio, O3, e dióxido de nitrogênio, NO2, ok? O ciclo do oxigênio ele está relacionado diretamente com outro ciclo também, que vai ser o ciclo do carbono. E principalmente, né, é a etapa que a gente vai mais prestar atenção dentro desse ciclo, é a formação, né, dos processos fotossintéticos, certo? Mas isso aí é quando a gente vai vendo o ciclo do carbono. Por hoje a gente vai só falar da existência dele e da importância dele para o ciclo do oxigênio, ok? O ciclo do oxigênio ele apresenta diversas etapas, né? Importantes para que este processo ele possa ocorrer. O mais importante dentre eles é a fotossíntese. Preste atenção. Uma das etapas mais importantes vai ser a fotossíntese. Depois eu vou dizer por quê. Na fotossíntese, as plantas elas vão utilizar o CO2 liberado na respiração celular ou na decomposição, na combustão, tá? Ele pega o CO2 que os indivíduos, né, após utilizar, solta ele na atmosfera, transforma esse carbono, né, em seu alimento e vai liberar o oxigênio para a atmosfera. A fotossíntese, pessoal, é a parte mais importante porque é ela quem devolve à atmosfera este oxigênio. Até então, as outras etapas, ela está mais relacionada ao consumo, tá? O consumo do oxigênio, mas a fotossíntese é a etapa que garante novamente esse oxigênio livre no nosso ar, ok? A respiração celular também, ela vai utilizar o oxigênio, né? Foi liberado da fotossíntese para transformar a energia. Como é que ela transforma essa energia? A partir do alimento, tá certo? Aí, essa respiração que as células têm, ela utiliza o oxigênio para liberar energia e acaba soltando o CO2. A decomposição também, os decompositores, os animais decompositores, os seres decompositores, na verdade, eles vão utilizar o O2 e vai liberar CO2 para a atmosfera. Assim também como a combustão, né?
A combustão nada mais é do que a queima, né? A produção de calor. E quando libera calor, também acaba liberando CO2 para a atmosfera. E, e a formação do ozônio, que também utiliza o oxigênio, né? Quando tem o oxigênio lá na atmosfera, que recebe os raios UVA, né? Os raios ultravioleta, eles acabam transformando esse oxigênio em ozônio, ou seja, em O3. E a gente vai ver a importância depois dessa camada ali que cria, né, de oxigênio, que sofreu uma transformação e virou o ozônio. E também este ozônio, quando tem o efeito inverso, quando o raio solar bate no ozônio, ele acaba se transformando em oxigênio novamente. A gente vai ver lá no esqueminha. Aqui é o esquema, né, do ciclo do oxigênio. Enquanto os seres aqui, ó, respiração, os decompositores, eles consomem o oxigênio, que a gente vai olhar aqui, ó, na respiração, né? Na, na decomposição. Vai utilizar esse oxigênio a fotossíntese das plantas e das algas, pessoal, e dos fitoplânctons também. Eles vão utilizar esse CO2 e liberar aqui novamente para a atmosfera o oxigênio aqui, ó. As algas, né, ó, que vivem nesses ambientes, nesses corpos aquáticos, assim também como as plantas, elas vão liberar quem? O oxigênio para a atmosfera, não é isso? E parte desse oxigênio, ele é convertido em ozônio, aqui, ó, oxigênio da atmosfera, né, que foi novamente disponibilizado pelas plantas e as algas, os fitoplâncton ali, quando o raio solar, né, que tem o raio ultravioleta, quando ele tocar nessas partículas de oxigênio, ela vai se transformar em ozônio. Quando a gente observa aqui, ó, essa setinha subindo transformou em ozônio. E este ozônio aqui, quando ele recebe, né, novamente outro raio ultravioleta, ele acaba se transformando em oxigênio. Aí a setinha voltando para baixo. Okay? Então, ali na camada de ozônio, ele tanto ele vai ter o oxigênio que vai se transformar em ozônio, como o ozônio vai se transformar em oxigênio. É uma forma também de sempre ter essa ciclicidade do oxigênio entre a atmosfera e aqui o ambiente terrestre onde a gente vive, tá certo? Como também o oposto acontece, como eu falei para vocês, a transformação do gás ozônio, né, em gás oxigênio pelos raios UVA. Esse caso, o último quadradinho, tem a ver com esse efeito cruzado, tanto para transformar em ozônio, como depois para transformar o ozônio em oxigênio, ok? Vocês sabem que o oxigênio ele é importante, né? Mas por que ele é importante? E por que não podemos viver sem ele? Principalmente, pessoal, porque o oxigênio ele participa de vários processos essenciais. E um deles é a respiração celular aeróbica, né? Ela ocorre no interior das células e este medicamento, este mecanismo, né? Ele consegue liberar a energia contida nos alimentos. Então, tudo que a gente come, né? Os alimentos, eles vão passar por processos celulares. E a transformação exatamente desses compostos é através da respiração celular, ok? Outro mecanismo importante é a construção da camada de ozônio. Por quê? Porque quando a gente estudou, né, sobre a camada de ozônio, sobre as camadas da atmosfera, e a gente viu que tinha camada de ozônio, ela é importante porque ela serve como uma proteção, como se fosse um protetor solar, só que natural, contra os raios solares. Se não existisse essa camada de ozônio, né, acabaria que os raios solares eles incidir com mais frequência na nossa crosta terrestre aqui, e em relação à saúde das pessoas poderiam ficar comprometidas. E por último é a combustão. Por quê? A combustão também ela é muito importante, porque a gente sabe que para né, haver combustão é necessário que haja um gás.
E nesse caso, quando a gente faz algum experimento, a gente vê que realmente sem a presença do oxigênio, a gente não consegue acender um fósforo. Se a gente colocar alguma chama em algum local e a gente fechar ali, depois de um tempo a gente vai vendo que o oxigênio que foi consumido, essa chama ficando menor até o ponto dela sumir. Quando consome todo o oxigênio, ela acaba sumindo, né? Mas a combustão ela está extremamente relacionada com o fornecimento do CO2, tá? Para que as plantas, as algas e os fitoplânctons eles possam utilizar esse CO2 e transformar em oxigênio novamente, ok? Lembrem-se, é importante preservar os seres fotossintetizantes. Por quê? Porque a gente sabe que é através dele que o oxigênio ele pode retornar novamente à atmosfera, não é isso? E quem são esses seres aí responsáveis em trazer novamente para a atmosfera o oxigênio? São, pessoal, as algas, os fitoplânctons e as plantas, né? As plantas e as algas a gente está mais familiarizado, porque a gente conhece mais. Os fitoplânctons nem tanto, mas eles são seres pequenininhos que ficam na parte rasa do corpo d'água, porque eles precisam da luz solar, né? Assim como as plantas e as algas, eles precisam da luz solar para poder realizar a fotossíntese, ou seja, pegar lá, né, o carbono do CO2 para utilizar para o seu alimento e depois que ele consegue produzir esse alimento, ele solta novamente o O2 para a atmosfera. Por isso que é muito importante a gente preservá-los. Mas como é que a gente consegue preservá-los? Não sujando esses corpos aquáticos, não poluindo os rios, os mares, né, os oceanos, não desmatando as plantas da natureza. Isso são medidas que a gente tem que tomar para que esse oxigênio ele não se acabe, né? Ele não diminua a sua quantidade para os seres, né? Porque a gente viu que ele é muito importante para os seres vivos, tá certo? Se tiver alguma dúvida, me procura, tá certo? Um beijão para vocês e até a próxima.